Vamos em frente. Muitas pessoas têm dúvidas em relação ao programa Família Acolhedora e o programa conta com famílias voluntárias para acolher temporariamente crianças que estão em abrigos até que elas possam ser reinseridas em suas famílias biológicas. Muitos questionamentos sobre esse processo de acolhimento têm surgido após o rapto da menininha Ágata, de 3 anos. A mãe biológica teria pegado a criança, e há mais de uma semana não se tem notícias aí sobre a Ágata. Mas afinal, o que faz uma criança, o que leva essa criança para o programa? Para dar detalhes sobre o Família Acolhedora e também sobre o processo de destituição familiar, eu recebo novamente aqui ele que já esteve com a gente na semana passada, Hudson Moreschi, que é secretário de Assistência Social. Bom dia, Hudson. Bom dia, Elis. Bom dia a todos que estão nos acompanhando em casa. Satisfação estar participando aqui do Tarobá Cidades. Hudson, vamos começar atualizando as informações sobre a Ágata. Tem uma semana já esse desaparecimento. Existe alguma notícia, alguma linha de investigação que vocês tenham informação? Infelizmente, então, no último dia 11 de janeiro, na quinta-feira passada, nós tivemos esse crime cometido contra uma criança que estava protegida sob responsabilidade do poder público, numa família acolhedora. E, infelizmente, desde então, nós não temos novidades do paradeiro da Ágata e nem mesmo da mãe biológica e do namorado, que são os suspeitos de terem cometido esse crime do rapto, que infelizmente tiveram essa decisão equivocada, esse erro, e até o momento, infelizmente, não temos notícias. Bom, eles são suspeitos porque o carro que teria sido visto, levando a menina, está em nome de um familiar do namorado da mãe biológica. É isso, Hudson? É isso mesmo. Nas primeiras horas do fato, nós acionamos os órgãos de segurança, fizemos um boletim de ocorrência, em que sempre a mãe acolhedora esteve ali pronta, disposta, tomando todas as medidas cabíveis e de forma ágil para que o processo pudesse ser sanado o mais rápido possível. E diante dessas informações, por volta das 8 horas da noite do mesmo dia, do dia 11, a polícia encontrou o veículo usado nesse crime na casa do pai do namorado da mãe biológica. Então, por isso, acreditamos e temos essa grande suspeita de que tenham sido eles que cometeram esse crime. Tá certo, Hudson. Vamos falar um pouquinho de como essa criança, a Ágata especificamente, para depois a gente ampliar a questão do projeto, como ela foi parar no projeto de Família Acolhedora. Então é importante esclarecer para as pessoas que estão nos assistindo que para uma criança ser acolhida, ela precisa ter os seus direitos violados pela família biológica, família de origem. O que são direitos violados? É quando a família negligencia, abandona, comete violência física, violência psicológica, abuso sexual, exploração sexual, dentre outros crimes. Só para deixar claro, gente, que isso não se refere à Ágata, já que o processo corre em segredo de justiça. O Hudson está falando de maneira ampla e geral o que pode levar uma criança, o que são esses direitos violados, Isto mesmo. Eu estou dando exemplos de motivos que levam uma criança ou adolescente a ser acolhido, estar no ambiente fora o ambiente familiar. Seja uma família acolhedora, seja lá no Recanto da Criança, seja na unidade de acolhimento dos adolescentes, são instituições que prestam esse trabalho. Então, quando temos uma informação de que temos direitos violados, nós temos uma grande equipe, uma grande rede que presta esse atendimento, em que primeiramente vai o Conselho Tutelar, faz uma primeira abordagem. Nós temos a equipe do CREAS, que é um serviço especializado para o fortalecimento de vínculos da família, em que lá tem o psicólogo, tem o assistente social, que dialoga com a criança que teve seus direitos violados, dialoga com a família de origem e busca ali ter um entendimento daquele ambiente. E quando identificamos que não há mais segurança para aquela criança ficar na sua família de origem, na família biológica, que tomamos essa decisão de tirar do poder familiar e levar para um local de proteção, que são os acolhimentos. E é importante esclarecer também, Elis, o nosso objetivo como poder público não é tirar nenhuma criança da sua família de origem. Pelo contrário, nós gostaríamos de ter 0 crianças acolhidas em Cascavel. Porém, infelizmente, quando temos uma família fragilizada, nós temos que atuar para proteger essa criança e garantir a ela um futuro melhor, que pode culminar, infelizmente, em casos de adoção.
Ô Hudson, a Ágata, pelo que eu vi nas reportagens, desde bebezinha já estava em famílias acolhedoras. Ela está com 3 aninhos agora. E é claro que esse processo de reinserir ela, né, a família biológica, ele já foi tentado várias vezes. Isso já se esgotou? É importante a gente explicar um pouquinho sobre a história da mãe biológica, pois ela foi atendida pela primeira vez aqui pela nossa equipe quando ela estava em situação de rua. Ela evadiu da sua família de origem, que era de outro município, e aí, como ela era adolescente na época, tinha 15 anos, nossa equipe acolheu ela na unidade de acolhimento dos adolescentes. E desde então, há mais de 3 anos, vem fazendo um trabalho de acompanhamento da mãe biológica. E nesse percurso, ela veio a engravidar da Ágata. E as duas ficaram acolhidas juntas numa família acolhedora até quando a mãe biológica completou 18 anos. E quando a pessoa completa 18 anos, ela tem a opção de decidir se ela quer continuar ou não sair do acolhimento. Neste caso, mesmo tendo a criança ali em situação ainda de vulnerabilidade, de risco, ela decidiu sair do acolhimento e a Ágata ficou acolhida numa mãe acolhedora. Então, teve todo um processo de tentativas de fortalecimento de vínculo da mãe biológica para com a criança, porque esse é o nosso objetivo. Nosso sonho, nosso objetivo é que a mãe biológica, o pai biológico, fique com a criança. E para isso fazemos compromissos, temos tarefas feitas da equipe para com a família biológica. Infelizmente, quando a família biológica não cumpre essas tarefas, não cumpre esses deveres, pode culminar numa destituição familiar, que é o momento mais triste. É quando se decide de forma judicial que não tem mais condições dessa família biológica permanecer com o seu filho. Vamos falar então sobre a mãe biológica da Ágata. Com a esperança, talvez, que ela esteja assistindo. O que pode acontecer agora com ela, Hudson? Digamos que ela se arrependa, volte, traga a menina de novo para o acolhimento. Ela tem chance ainda, de repente, de passar por um novo trabalho e de tentar conquistar a guarda da filha novamente? Olha, a gente faz um apelo à mãe biológica, ao namorado da mãe biológica, que estamos estejam juntos, que retornem aqui à nossa cidade, caso esteja em outro município, e entreguem a Ágata num ambiente de cuidado, de proteção. Entendemos que a mãe biológica também acaba sendo uma vítima de todo um processo de fragilidade familiar que ela já teve como filha, e por isso esteve acolhida também com a gente. Então aqui estamos dispostos a dar toda a proteção, atendimento, tanto à mãe biológica como também para a criança. O que não podemos permitir é que esse crime permaneça. O que ela fez, infelizmente, foi um crime. Ela tirou essa criança de um ambiente protegido, em que a justiça nos deu essa responsabilidade do cuidado da Ágata, e ela veio sem ordem nenhuma, raptou essa criança e até o momento está num ambiente desconhecido. A gente entende a dor da mãe, né? Em perder a guarda de um filho ou de correr o risco de perder essa guarda, mas reforçando aqui então que tudo que foi feito até agora foi para proteção da criança. A lei sempre vai visar a proteção da criança. E como o Hudson falou, também a preocupação, né, da proteção dessa mãezinha que é super jovem, que às vezes no ímpeto, né, de ficar com a filha, acabou raptando a filha e continuam escondidos, mas dá para a gente reverter essa situação, né? Vamos todo mundo tomar consciência, trazer a Ágata de volta, tentar a melhor forma dessa mãe poder se aproximar da filha e ainda ter a possibilidade, talvez, de poder criá-la, ficar com ela, né, Hudson? Quantas crianças acolhidas nós temos hoje em Cascavel? Então, hoje o acolhimento familiar de Cascavel é uma referência internacional nessa modalidade. Nós temos atualmente 209 crianças e adolescentes acolhidas na modalidade de acolhimento familiar. E essas 209 crianças e adolescentes estão em 150 famílias acolhedoras. Que assim como a Marta, que foi a mãe que estava cuidando da Ágata, nós temos outras 149 que se dedicam, tem todo ali um trabalho desenvolvido, um trabalho voluntário, que é importante as pessoas saberem também. Elas não têm um vínculo com a prefeitura, nós não pagamos um salário para elas. O que nós fazemos é apenas custear as despesas do acolhido naquela residência, porque vai aumentar as despesas de alimentação, precisa de dinheiro para comprar uma roupinha, um medicamento que às vezes o SUS não disponibiliza. Então essas famílias são famílias abençoadas que prestam um trabalho voluntário. Fazem de coração, né? Coração. Por amor. Infelizmente nós temos visto muitas pessoas crucificando a mãe acolhedora como se fosse culpada desse processo. E pelo contrário, é uma pessoa que está ali há muitos anos, é um exemplo de mãe acolhedora
que protegeu muitas crianças e adolescentes e deram para essas crianças uma outra oportunidade de vida, que infelizmente a família biológica não teria condições. Até para as pessoas entenderem, a mãe acolhedora, ela não vai adotar, ela vai ficar com a criança pelo período necessário até que essa criança seja reinserida à sua família biológica ou então que complete o processo de adoção. É isso, Hudson? Essa dúvida é muito importante. Nenhuma família acolhedora pode adotar qualquer criança ou adolescente que esteja acolhido. É uma regra, está em lei municipal. Então, quando as famílias são inseridas na capacitação, na formação, isso já é deixado muito claro. Pois caso ela queira ser uma mãe que queira adotar, ela tem que ir num outro processo junto ao judiciário, se inscrever, é uma outra equipe que faz esse processo, que inclusive o município não tem conhecimento. Então, são dois processos distintos. O acolhimento familiar é para garantir a proteção por um período. A família acolhedora sabe que essa criança pode ficar ali por dias ou meses, ou anos, quem sabe, dependendo do caso. Porém, vai chegar um dia que nós vamos chegar lá e falar, olha, essa criança vai voltar para a família de origem. Agradecemos pelo seu trabalho voluntário, ela então vai voltar para a família de origem. Ou ainda, ela foi destituída, encontramos uma família que irá adotá-la, o processo de adoção foi feito e ela irá seguir a sua vida. Então, as famílias são preparadas para saber que vai ter esse momento de tirar esse vínculo. Todos nós somos pessoas, temos sentimentos e sabemos essa dificuldade do rompimento. Né? Então, por isso temos psicólogos na equipe para trabalhar isso também com as famílias acolhedoras. Mas todas têm conhecimento e são sabedores de que vai ter esse momento do rompimento. Ou seja, são pessoas que têm uma missão na vidinha desses pequenos e desses adolescentes. Tem que ter muito amor, muita disposição, né? Muita vontade para fazer esse trabalho de acolher, de ajudar, de tratar como um filho, de fazer ele interagir com todos, de fazer todo esse trabalho, sabendo que daqui a pouco essa criança vai passar às vezes alguns aninhos ali e vai partir ainda e você vai ter que romper esse laço, né? Então, parabéns a todas as famílias acolhedoras. Você falou 150, né? Total de crianças acolhidas, repete para mim, Hudson. 209 crianças e adolescentes acolhidas hoje na modalidade de acolhimento familiar. Todas de Cascavel. O acolhimento todas de Cascavel, porque o programa é municipal. Hudson, a criança só vai para o processo de adoção depois de concluída a questão da destituição. É isso? É isso mesmo. E também quero aqui sanar essa dúvida sobre a destituição. Ele é um processo longo, que leva meses, muitas vezes até anos, pois nós trabalhamos incansavelmente para tentar devolver, quando possível, essa criança à família de origem. Porém, quando a família biológica, a família de origem não contribui, não colabora nesse processo, infelizmente, após vários e diversos relatórios técnicos, o judiciário tem que tomar a decisão de destituir e dar a essa criança e adolescente uma outra oportunidade de vida. Aí, beleza. Terminando esse processo, se encaminha um processo de adoção também, que também não é tão rápido. Não, é um outro processo conduzido pelo judiciário. Lá as famílias têm que se inscrever no judiciário, ficar numa fila de espera. Também tem uma avaliação psicossocial de uma equipe do fórum, é importante ficar claro isso, é uma equipe do judiciário. Não somos nós que fazemos essa avaliação com relação às famílias de adoção. E lá, após preparadas essas famílias, é feita uma avaliação qual o perfil que essas famílias querem adotar também, se a família quer um bebê, se a família quer um adolescente. E aí, então, é feita essa aproximação da criança destituída, que está no acolhimento familiar ainda, da família que quer adotar. E após concluído esse processo, que a família, então, recebe em sua casa de forma definitiva a adoção que é feita pelo judiciário. Tá vendo, gente? Um processo aí multidisciplinar. Feliz que você veio aqui, Hudson. É bom a gente esclarecer. Eu sei que é um assunto, está todo mundo falando disso, muitos fazendo defesas ou acusações, que a gente precisa dar informação para não acusar, para não julgar, né? E talvez nem defender, até saber da situação. O que todos querem é o bem-estar da criança, né? E que os direitos dela sejam garantidos. Eu quero aqui fazer justiça com relação às famílias acolhedoras novamente. São famílias de corações enormes, solidárias, voluntárias, que fazem um trabalho magnífico. De forma alguma, a sociedade pode estar aqui julgando, culpando as nossas famílias. São pessoas que protegem o próximo.
dão carinho, amor e respeito que muitas vezes a própria família de sangue não deu. Então quero aqui aproveitar a sua audiência para fazer essa defesa de todas as 150 famílias que nós temos. E fazem um trabalho lindo. E eu quero dizer aqui que tanto a assistência social como o Conselho Tutelar, tivemos uma entrevista aqui com uma conselheira na semana passada, eles não estão aqui, a missão deles não é tirar a criança da família, gente, é garantir o direito das crianças. Vamos abrir a mentalidade em relação a isso. Obrigada, Hudson, pela participação. Espero que essa história tenha um desfecho feliz. Obrigado pela oportunidade. Estamos ansiosos por uma ligação que seja pela localização da Ágata, que já estamos preparados para acolher no ambiente adequado. Quem tiver informações, inclusive, é só comunicar aos órgãos competentes.